Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente fundador da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha. Queremos dar continuidade a esse abençoado seminário sobre o valor, o ministério das mulheres, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Lembrando mais uma vez que se você gostar dessas ministrações, você pode dar o seu like, e se você não gostar, você pode dar o dislike também, para a gente melhorar cada vez mais as nossas produções e ser bênção para a sua vida. Agora, se você ficar apaixonada pela mensagem, então você pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Apóstolo Ari Caetano Nascimento, e você então nos ajudar compartilhando com o máximo de mulheres que for do seu círculo de amizade, porque eu tenho certeza que se você for abençoada, suas amigas também serão abençoadas. E a mulher tem um papel preponderante, um papel muito importante, um papel específico nesse tempo do fim que nós estamos vivendo. Amém? Então, nós esperamos que você seja tremendamente abençoada nessa ministração. Mais uma vez, lembrando a você que toda segunda-feira, às 20 horas, pelo canal do Facebook, do Apóstolo Ari Caetano do Nascimento, nós temos um compartilhar ao vivo, que eu chamo de aperitivo para você ser conduzida ao nosso canal no YouTube. Glória a Deus! Vamos lá então? Ok, estamos aqui falando sobre passagens problemáticas no ministério das mulheres, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Em Cantares, do rei Salomão, aqui nós vemos uma mulher muito agressiva, beijando seu marido, dirigindo ao quarto. Ela expressava o seu amor por ele repetidas vezes e o incitava a desfrutar do relacionamento físico entre eles, relacionamento sexual. É mesmo, apóstolo? Está lá em Cantares, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 3 a 6, e capítulo 8, versículo 10 e versículo 14. Na época do Novo Testamento, houve uma grande divergência na igreja de Corinto sobre o papel do sexo. Algumas pessoas, aparentemente, defendiam os valores hedonísticos. Tudo que alguém quisesse fazer sexualmente deveria ser permitido, incluindo a fornicação, o adultério e os atos homossexuais. Outras pessoas achavam que o sexo, de certa forma, era maligno e que as pessoas não deveriam absolutamente ter nenhuma relação física, nem mesmo com seus próprios maridos. Veja 1 Coríntios 7, de 1 até o versículo 40. Paulo relembrou aos coríntios que o adultério e o homossexualismo eram pecados e que deveriam ser evitados. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10 e 11. No entanto, ele disse que os maridos e as esposas deveriam sim desfrutar juntos desse dom divino, do sexo. Deus fez isso para o nosso prazer, não é? E é maravilhoso, e a gente tem que dar graças a Deus por isso. Paulo instruiu que o marido deveria dar à esposa os seus deveres conjugais. Semelhantemente a esposa ao seu marido. Olha o que diz aí a palavra. Não se recusem, exceto por um pouco de tempo em acordo mútuo, para que vocês possam se devotar à oração e ao relacionamento íntimo com Deus. Aí então, juntem-se novamente
para que Satanás não os tente através de uma falta de autocontrole. 1 Coríntios 7, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. É bom lembrar que o casamento ideal, o casamento planejado pelo nosso Senhor, pelo nosso Criador, o casamento ideal ele foi perdido. Adão e Eva estavam satisfeitos, eles se amavam, eles eram uma só carne, e aconteceu então que aquele primeiro homem e aquela primeira mulher desobedeceram a Deus. E a partir de agora, o pecado, a maldade, a desobediência entrou na vida desse casal. Pela desobediência, eles atraíram sobre si a penalidade da lei. Está lá em Ezequiel 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. E a morte, nesse caso, nesse sentido, seria o distanciamento de Deus. Como conduzir a família, como conduzir a nossa casa ao êxito sem o manual do Criador, sem a Bíblia Sagrada, sem a palavra do nosso Deus? É impossível. Não é verdade? Você concorda comigo? Lembrando que, por causa dessa penalidade da lei, eles foram expulsos do Jardim do Éden, porque não poderiam viver na presença de Deus depois de haverem pecado e desobedecido ao Criador. Que coisa triste, que tragédia. Expulsos da presença de Deus por obedecerem à serpente. A partir daí, eles começam a colher coisas horríveis, porque o casamento ideal foi perdido. E o que aconteceu agora? Eles se tornaram escravos de Lúcifer, de Satanás, da maldita serpente, a quem haviam obedecido. Vocês não sabem que a quem vocês se entregaram como escravos para obedecerem, destes vocês são escravos a quem vocês obedecem, quer seja do pecado para a morte, quer seja da obediência para a retidão? Então, nós estamos seguindo o caminho da retidão e da obediência a Deus, ou da desobediência e morte, obedecendo ao príncipe desse mundo, ao diabo. Está lá em Romanos 6, versículo 16. Assim sendo, irmãs, Adão e Eva tinham agora um novo mestre. E foi aí que começou o gravíssimo problema, porque o mestre agora é nada mais, nada menos do que aquele que veio para matar, roubar e destruir. Satanás queria matar o primeiro casamento, queria roubar a paz do primeiro casamento, queria a morte. Ele quer fazer isso até os dias de hoje e até a volta de Jesus, quando finalmente ele será manietado. No coração do homem e da mulher, a concupiscência começou a tomar o lugar do amor. A cobiça e o mal tomaram o lugar do bem. As paixões malignas foram totalmente desenfreadas na vida daquele casamento. E mais, à medida em que os séculos se passaram, pelo fato de o homem ter um físico maior e musculoso, mais forte, o mal em seu coração fez com que ele transformasse a sua mulher em um brinquedo sexual e numa escrava. Será que esse é o plano de Deus? Ora, não vimos na lição passada que o Senhor criou uma auxiliadora idônea para o homem? Pasmem, ao invés de uma amorosa ajudante e companheira para ser protegida e cuidada, ele a reduziu em um meio físico inferior para a satisfação da sua própria concupiscência. Que triste quadro. Mas graças a Deus que o Senhor providenciou uma recuperação. Mas semelhantemente a todas as consequências malignas do pecado,
Precisamos dar graças a Deus que fosse providenciada uma recuperação desse estado decaído da mulher e também do homem. Uma redenção através da qual ela foi restaurada ao seu devido lugar, ao lado do homem, como esposa e auxiliadora idônea. Recuperação providenciada. Este remédio encontrou-se na morte, no sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O remédio foi nada mais, nada menos do que a morte do Senhor Jesus para perdoar os nossos pecados, restaurar a nossa imagem e semelhança de Deus. E agora sim, mais uma vez lembrando que o Senhor Jesus veio para sofrer as consequências de todos os nossos pecados e também dos pecados das mulheres, como também dos homens, como também de cada um de nós. Jesus veio a esse mundo para nos resgatar, todos nós, para nos restaurar a nossa posição como Deus e de uns para com os outros. Afinal, somos uma família. Antes dela ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo Jesus. E eu devo respeitá-la, eu devo honrá-la. Agora, vamos ver aqui um pouquinho da tradição da igreja. Nesse texto aqui de Mateus 19, de 3 a 9, o nosso Senhor Jesus apresentou o seu padrão para os relacionamentos entre um homem e uma mulher. Os judeus da época de Jesus tinham um padrão que havia sido rebaixado por Moisés e mais tarde pelas interpretações e os ensinos talmúdicos também. Veja a tradição da igreja. O Senhor Jesus esclareceu então que estas tradições, não poderiam anular o propósito original de Deus para o homem e para a mulher. Jesus esclareceu, mais uma vez, que estas tradições não anularam o propósito original de Deus para o homem e para a mulher. Ele veio para nada mais, nada menos que estabelecer a intenção e o propósito de Deus. Ele lhes disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, permitiu que vocês repudiassem as suas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então veja que o Senhor Jesus reporta ao princípio, a origem, certamente antes do pecado, e que precisávamos trabalhar para restaurar esse projeto, lindo projeto original de Deus. Ainda dentro desse tema das passagens problemáticas sobre as mulheres no ministério, nós vemos aqui que as mulheres foram proibidas de falar. Será? Será que as mulheres estão proibidas de falar? O que você acha? O que você me diz? Lembrando que as mulheres são colaboradoras, auxiliadoras idôneas, uma sociedade para expandir o reino de Deus na terra. Deus criou a mulher por causa do homem. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Então veja aqui, os teólogos não têm enfatizado o fato de que a obra redentora de Cristo deveria restaurar o propósito original de Deus, restaurando a mulher ao seu lugar original ao lado do homem. Assim sendo, eles proíbem muitas vezes que as mulheres falem na igreja. O que você me diz sobre isso? Eles têm razão? Eles não têm razão? O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que a palavra nos esclarece? Quais as circunstâncias criadas naquela época? Então eu quero compartilhar algumas coisas que nós pesquisamos aqui. Seriam as mulheres proibidas de falar na igreja? O que foi que aconteceu que Paulo chega a dar essa sugestão? Irmãos, irmãs, já se passaram quase 2000 anos desde que o Senhor Jesus elevou as mulheres. Jesus reconheceu as mulheres. Lembra? Que já ministramos aqui.
as mulheres foram as primeiras pessoas a pregar sobre a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Contudo, hoje em dia, as tradições eclesiásticas muitas vezes proíbem que as mulheres preguem, ministrem e ensinem nas igrejas locais. Um verdadeiro desperdício por causa do potencial que Deus colocou na vida das mulheres. E tem mulheres poderosíssimas no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Seriam as mulheres proibidas de falar? A base dos teólogos para esta restrição encontra-se em algumas instruções apostólicas, práticas, dadas por Paulo para remediar certos abusos entre as mulheres recém-liberadas e, na grande maioria, incultas. Paulo estava simplesmente reforçando regras básicas de etiqueta e também de civilidade. A liberdade para as mulheres orarem, profetizarem em reuniões religiosas era tão nova que ela causou alguns problemas nas igrejas onde os gentios se misturavam. Não era fácil para aqueles primeiros cristãos aceitarem essa nova igualdade espiritual para as mulheres. E veja só, a ideia de que as mulheres participassem de uma cerimônia religiosa era tão remota a ponto de ser um total sacrilégio. É verdade. Nem ao menos se permitia que as mulheres entrassem no ato de adoração num templo judaico. Nós estamos falando sobre passagens problemáticas sobre as mulheres no ministério, em especial aqui no Novo Testamento. Os judeus que haviam se convertido a Cristo apegavam-se a antigos costumes. Os crentes judeus ainda se atinham às leis de alimentação do Antigo Testamento. Eles continuavam a prática da circuncisão. Eles até mesmo faziam com que professores judeus se infiltrassem entre os gentios, insistindo que fossem também os gentios circuncidados, sabendo-se que essa não era a vontade de Deus. Portanto, a permissão de que as mulheres se expressassem na igreja certamente não era o menor dos seus aborrecimentos. A tradição judaica proibia que as mulheres falassem na sinagoga, ainda que não existisse nenhuma autoridade bíblica para essas regras. Os judeus, crentes, ainda assim insistiam na adesão às suas tradições religiosas, tentando impedir que as mulheres ensinassem, que as mulheres falassem, que as mulheres ministrassem. Mas podemos ver aí que havia um problema nessa situação. A razão pela qual o apóstolo Paulo dá essa instrução. Arranjos de assentos especiais. O arranjo dos assentos especiais em ser local de reunião era um remanescente direto da tradição do templo judaico. Talvez homens para um lado, mulheres para o outro. Sempre houvera um restrito átrio das mulheres. E assim as mulheres ficavam limitadas às sessões posteriores das sinagogas, onde seus mexericos e tagarelices não perturbavam a adoração sagrada, ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Arranjos especiais. Os homens, que sempre haviam sido os instrumentos santos de Deus, ocupavam, na verdade, a seção principal onde podiam exercer a adoração espiritual, dirigir as suas reuniões, debater, discutir as questões atuais, negócios, problemas e oficiar as suas cerimônias. As igrejas de alguns países, como o Egito, por exemplo, ainda assentam as mulheres separadamente. No que se refere às mulheres, na época de Paulo,
elas eram geralmente consideradas como sendo um pouco mais do que menos objetos ou escravos. Geralmente eram incultas, sem nenhuma instrução e sem nenhuma sofisticação. Talvez lhe faltasse um pouco de educação. Daí a razão pela qual Paulo deu essas instruções. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver umas coisas curiosas que elas faziam aqui. Na nova Revolução Cristã, os homens judeus convertidos, relutantemente, admitiam o fato de que as mulheres poderiam ser salvas, considerando-se, porém, em seus preconceitos contra as mulheres inferiores ou as inferiores mulheres. Era quase que uma agonia mental integrá-las no santuário. E era algo de questão que estas criaturas inferiores falassem ou ensinassem. Porque a mulher naquela época era desprezada e desvalorizada, como disse ainda há pouco, Jesus valorizou as mulheres. Oh, aquela mulher samaritana, a mulher tinha um potencial tremendo dentro da vida dela. Certo? Precisava ser educada, precisava ser ensinada, e essa mulher ganhou quase que uma vila inteira para Jesus, a mulher samaritana. Lembrando aqui que a superioridade masculina não poderia tolerar este nível de indignidade. Esta recém-descoberta liberdade das mulheres em Cristo estava em conflito direto com o antigo sistema judaico. E o resultado foi a permanência de uma distinta barreira entre homens e mulheres no convívio desses primeiros cristãos. E como resolver esse problema? Esse é um assunto que nós vamos estudar na nossa próxima lição. Amém? Espero que você tenha gostado, que tenha sido uma bênção, que tenha te esclarecido várias coisas, né? Que as mulheres hoje têm essa liberdade por causa de Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço a todos vocês, a todas vocês, em nome do Senhor Jesus. Lembrando mais uma vez que toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos uma live especial ao vivo. Ok? Onde você pode fazer perguntas, nós vamos esclarecer, nós vamos entrar em contato com vocês. Lembrando que no YouTube do apóstolo Ari Caetano tem um seminário para mulheres. As mulheres, o Ministério das Mulheres, ou melhor, no Novo Testamento e no Velho Testamento. Então, você pode ir lá no YouTube, tem lição 1, 2, 3, 4, se não me falha a memória, até o presente momento nós temos 10 lições abençoadíssimas lá no YouTube do apóstolo Ari Caetano, tá bom? Se você gostar, dê o seu like, se não gostar, dê o dislike, ok? Que nós queremos aqui melhorar cada vez mais, tá bom? E se você ficar apaixonada por essa palavra, eu peço que você compartilhe com o máximo de mulheres que você conhecer, que seja do seu convívio. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sempre, sempre, sempre sobre as vossas vidas, pois nós vos abençoamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.